E passamos a direção dos trabalhos a essa dupla maravilhosa que veio nos visitar, lá do Grupo Espírita Seara do Mestre. Queridos amigos, uma boa noite a todos. Que nós possamos nos sentir felizes, em paz. E é com grande alegria que nós nos encontramos aqui, nesses momentos tão especiais da casa, de aniversário, em que essa senhora de 72 anos agora, cada vez mais jovial, realizando mais atividades, mais dinâmica, veio nos oferecer as tantas bênçãos e consolações, porque são 72 anos semeando consolações. Então, essa senhora semeando essas consolações que o Espiritismo nos propicia e que é a função da Casa Espírita, que é esse posto de socorro, essa escola de almas materializada aqui no plano físico. Então, que nós possamos bem aproveitar esses momentos, sentindo também a forte presença dos benfeitores amigos entre nós. E nós queremos hoje falar sobre a causa das nossas aflições, a fim de que possamos encontrar essas consolações. Havia um senhor que, retornando à sua casa ao final do dia, sentou-se à mesa e espalhou ali as contas que devia pagar durante o mês, fazendo seus cálculos, muito preocupado com essas situações materiais e muitas vezes desgastantes da vida. E nesse momento, então, em que ele estava concentrado nessas atividades, chegou o seu filhinho de 5 anos, lhe deu um grande abraço e disse: papai, a mamãe me falou que você hoje está de aniversário, está fazendo 55 anos. E eu vou então lhe dar de presente 55 beijos. Ele abraçou o pai e começou a beijá-lo e contar: 1, 2, 3. Mas chegou um determinado momento em que o pai, preocupado com as contas, com o que ele tinha que fazer, ele estava angustiado, disse: filho, depois você termina, porque o papai agora está ocupado. E a criança, então, se sentindo constrangida, até desprezada, porque era o presente que ela tinha para dar ao pai, e ela tinha colocado todo o seu amor, todo o seu carinho, toda a consideração e gratidão do coração infantil ao pai. Ela se afastou então, e uma lágrima correu dos seus olhinhos. Ele foi brincar. O pai voltou às suas atividades, também um pouco constrangido, porque ele percebeu que não havia sido a melhor atitude, não foi uma atitude adequada, mas ele então continuou ali nas suas preocupações. À noite jantaram e na hora de dormir, então, ele, para se reabilitar frente ao filho, disse: filho, vem aqui com o papai, termine de dar o seu presente. Mas o filhinho, ou porque não ouviu, ou porque se sentiu preferido com aquelas outras questões que o pai estava envolvido, foi deitar-se e nem deu um beijo de boa noite. O pai então foi dormir também e o tempo passou. 2 meses depois, a criança vem a sofrer um acidente e desencarna. E o pai então começa a chorar. Não só chorar naquele momento da despedida, dos atos fúnebres que acompanham essa situação da desencarnação, mas a chorar no íntimo, chorar no seu coração, pela sensação de culpa por não ter aproveitado bem aqueles momentos de convivência, o pouco tempo de convivência que teve a oportunidade de privar com o seu filhinho.
Todos os dias ele ia até o cemitério, que ficava próximo à casa, e próximo ao lugar que a criança gostava bastante de brincar, uma árvore, e a criança então foi enterrada ali, e ele sentava-se ao lado do túmulo do filho, escutava os pássaros cantarem na árvore e fazia as suas reflexões. O passarinho que canta com o seu canto tão belo, não é tão belo quanto a voz do meu filhinho. Como eu gostaria de voltar, que o tempo voltasse atrás. Como me arrependo de não ter aproveitado esses momentos de convivência com o meu filho. Qual a causa das nossas aflições? Quando as aflições chegam na nossa vida, nós sempre nos questionamos com relação a isso. Qual a causa das aflições? Às vezes pensamos ser Deus, que talvez poderá estar nos castigando por alguma ação, por alguma atitude equivocada. Será que a causa das aflições está em Deus? Quase sempre nós escurecemos o caminho em que devemos andar. Quase sempre escurecemos o caminho que vamos andar. Como alguém que sabe encontrar a luz, mas tem em se afastar. De costas pro sol só vemos nossa própria sombra, e julgamos pela sombra que há escuridão em todos nós. Esquecemos que o outro é o nosso irmão, que o que nos levará adiante é a união, que dependemos um do outro, do trabalho e da cooperação. Antes de condenar, abra a janela do seu coração, para que a luz do perdão faça ver o que o rancor escondeu. A indulgência faz o coração se encher de amor, e a vida cheia de cor vai mostrar que somos mais do que ódio, inveja, rancor, somos luz e amor. Mas quase sempre escurecemos o caminho que vamos andar. Como alguém que sabe encontrar a luz, mas tem em se afastar. De costas pro sol só vemos nossa própria sombra, e julgamos pela sombra que há escuridão em todos nós. Esquecemos que o outro é o nosso irmão, que o que nos levará adiante é a união, que dependemos um do outro, do trabalho e da cooperação. Antes de condenar, abra a janela do seu coração, para que a luz do perdão faça ver o que o rancor escondeu. A indulgência faz o coração se encher de amor, e a vida cheia de cor vai mostrar que somos mais do que ódio, inveja ou rancor, somos luz e amor. Seremos luz e amor. Esse é o nosso caminho. Seremos todos um dia luz e amor.
Mas o ser humano, enquanto transita pela Terra, ele esquece dessa realidade espiritual. Esquece que é um espírito, embora tenha vindo lá do mundo espiritual. E essa ida e vinda nós já fizemos várias vezes, mas quando chegamos aqui, estamos aqui esquecidos dessa realidade, dessa informação. E estamos aqui encarnados, espíritos imortais, para lembrar que somos espíritos e viver como espíritos imortais. Mas como estamos esquecidos, e grande maioria nem cogita nisso, a gente passa, transita pela Terra, louvando as alegrias e aguardando-as freneticamente. É o que nos fala Joana de Ângeles, num texto em que ela escreve sobre os infortúnios, sobre as aflições. E o ser humano fica em busca desses momentos, pensando que a vida deve ser apenas um mar de rosas, que tudo precisa dar certo e exatamente do jeito que aquele indivíduo, aquela criatura espera e imagina, muitas vezes até em detrimento do interesse, do bem-estar do outro. E quando chegam as dificuldades, as aflições, em que os bons ventos nos abandonam, nós acabamos por nos revoltar, muitas vezes imprecando contra Deus, nos afastando dele ou até negando a sua existência. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec faz várias considerações sobre a questão das aflições, do porquê que elas aparecem na nossa vida, e muito enriquecedor os textos do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mas nós trazemos uma frase lá do capítulo 17, em que Allan Kardec vai escrever que Deus nos criou todos iguais para a dor. Todos nós passaremos por situações dolorosas, grandes, pequenos, ricos, pobres, ignorantes, inteligentes, todos nós estamos sujeitos à dor. E é isso que nos aproxima e nos irmana. Nós vemos muitas vezes aquele que tem bastante, o considerado grande, e muitas vezes que despreza aquele que considera miserável, porque quase nada tem, pouco tem. Muitas vezes abraçados porque a dor chegou, parecida nas suas vidas. A perda de um filho, de alguém querido, os reveses que podem acontecer de uma hora para outra. Nós muitas vezes dizemos que bom seria se a gente pudesse viver sem dor, sem dificuldade, sem aflição. Será que seria tão bom assim? O Dr. Paul Brand, que é um médico norte-americano, ele escreveu um livro, A Dor, o presente que ninguém quer. Alguém aqui gostaria desse presente? Não, né? Ninguém quer esse presente. Mas ele faz uma análise da importância e do papel da dor na vida do ser humano, em especial a dor física, porque ele, quando criança, seus pais norte-americanos foram fazer uma missão humanitária na Índia, e ele foi junto pequenininho e observou então aquelas condições miseráveis daquelas pessoas que lá estavam, e os pais atendiam pessoas que tinham a hanseníase, a lepra, e uma das características principais da hanseníase é a perda da sensibilidade. Então ele observava, ele criança, aquelas pessoas sem os dedos, sem um pedaço do pé, à noite dormindo naquelas condições miseráveis, desumanas, e os ratos, as ratazanas, vindo comer as partes feridas dos seus corpos, e eles continuavam a dormir porque não sentiam a dor, perderam a sensibilidade. Caía um garfo na fogueira
e eles colocavam a mão para retirar o garfo, sofrendo as queimaduras, sofrendo as perdas de pedaços de membros por essa situação da insensibilidade. Depois, maior, ele volta aos Estados Unidos, continua seus estudos e vai estudar a medicina e se especializa no atendimento a rancinianos e nos estudos sobre a dor. E ele vai nos dizer que a dor física é esse sistema biológico notável que o ser humano tem, que vai lhe avisar que alguma coisa não está bem. E todo o nosso organismo, quando a gente está com dor, se mobiliza para resolver aquela dor. A gente fica amuado, fica sem vitalidade, porque todo o organismo está se mobilizando, a nossa energia, para terminar com aquela infecção, com aquela problemática que aparece. Nós vamos em busca de ajuda, nós vamos ao médico, vamos ao dentista, utilizamos a medicação indicada, a gente obedece bem direitinho quando está com dor, porque nós não queremos mais passar por essa situação. Tem uma situação real em que os pais descobriram que havia alguma coisa errada com o Lúcio, quando com 7 meses nascendo os dentinhos, os primeiros dentinhos, eles ouviram assim uma cena horripilante. A criança tinha massacrado a sua língua, de tanto mastigar. E aí eles começaram a ver que tinha alguma coisa errada. Foram levar a criança para avaliações e tempo depois foi diagnosticado que a criança tinha um problema genético de analgesia, ela não sentia dor. Por isso que ela mordeu a língua com os dentinhos, que antes ela não tinha, e a língua ficou estraçalhada. A gente acha que não sentir dor seria bom, mas essas pessoas que têm esses problemas genéticos, elas têm um índice de sobrevida até por volta de 30 anos, normalmente não chegam a 30 anos, são muito expostas a fraturas, a quedas, a outros problemas porque não sentem dor. Outra pesquisa foi feita pós as experiências com os cães, no condicionamento dos cães, em que um outro pesquisador, ele criou uma ninhada de cães em 2 ambientes. Um ambiente normal, que os cães se criam soltos, e outra parte da ninhada em um ambiente, uma sala completamente almofadada, sem nenhum tipo de contato com qualquer objeto que pudesse causar algum ferimento. Depois ele foi testar a reação desses cãezinhos que foram criados super protegidos e eles não tinham reflexo de proteção. Se fincasse uma agulha na patinha, ele não sabia o que fazer. Não sabia se proteger, retirar a patinha, quem sabe morder, porque quando o cão se sente atacado, ele morde. Então a gente viu a importância da gente passar por situações dolorosas, porque isso vai nos fazer ser pessoas mais atentas, mais adaptadas para viver no ambiente em que nós estamos inseridos, tanto na questão da dor física, como também na questão da dor moral. Porque fazendo uma analogia, como a dor física nos mobiliza para buscar a mudança, a dor moral também deve nos mobilizar. Quando nós estamos com aquela dor moral da angústia, da insatisfação, do tédio da vida, da revolta, é sinal de que alguma coisa não está bem e que nós precisamos buscar ajuda, buscar auxílio, ressignificar. Normalmente, quando chega a dor, a gente se pergunta por quê? Por que eu? Por que comigo? Por que na minha família? E provavelmente a pergunta devesse ser outra. Embora a gente queira saber o porquê da dor, que já vamos falar, mas a pergunta deveria ser para quê? Qual é o objetivo disso na minha vida? Se nós não tivéssemos passado por nenhuma situação afligente, nenhuma dor, nenhuma dificuldade, se a vida tivesse sido um mar de rosas até então, nós teríamos o que nós somos hoje?
nós seríamos corajosos? Nós seríamos resilientes? Nós seríamos brandos? Porque a dor muitas vezes faz a gente trabalhar o orgulho, abrandar aqueles sentimentos que muitas vezes afloram, aquela fera que sai, que a gente às vezes nem reconhece e nem se reconhece na atitude, como escreve o Espírito quando fala sobre a cólera. Se a gente pudesse se afastar de nós próprios naquele momento da raiva em que a gente tem uma atitude intempestiva e observasse a nossa atitude, talvez em muitos momentos nós ficaríamos ou com vergonha ou com medo de nós próprios. Então a dor vai nos domando, vai nos fazendo abrandar aqueles sentimentos que muitas vezes, se não fosse ela, a gente teria dificuldades de lidar, de se conduzir. Mas ao mesmo tempo, a dor nos torna fortes. Fortes para servir, fortes para continuar. Passo atrás, não haverá derrota capaz de interromper o curso da vida, de desfazer o que o amor realiza. É preciso ser forte, forte o bastante para poder servir. Mas é preciso ter norte, norte para saber para onde seguir. Ama, trabalha, espera e perdoa. Abre tuas asas, sonha e voa. Faz a tua parte com carinho, contorna as pedras que estão no caminho. Não haverá passo atrás, não haverá derrota capaz de interromper o curso da vida, de desfazer o que o amor realiza. É preciso ser forte, forte o bastante para poder servir. Mas é preciso ter norte, norte para saber para onde seguir. Ama, trabalha, espera e perdoa. Abre tuas asas, sonha e voa. Faz a tua parte com carinho, contorna as pedras que estão no caminho. Ama,
saber sempre o porquê das aflições. E por que essas aflições? Porque essa aflição chegou na minha vida. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em que vamos encontrar explicações do nosso codificador e dos benfeitores a respeito daquilo que Jesus cantou no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança que Kardec vai abordar é o bem-aventurados os aflitos. E como entender que é bem-aventurado, que deve ser feliz aquele que passa por aflição, nós vamos encontrar a justiça das aflições. Há uma causa. Normalmente a gente gosta de culpar Deus, Deus que está me castigando, Deus quis assim. Só que a nossa consciência, ela não aceita muito bem essa explicação, ela quer saber por quê. E Kardec, juntamente com os benfeitores, vai nos falar que Deus é o infinito da sabedoria, da perfeição. E Ele é todo justiça, todo bondade, todo misericórdia. Ele é misericordioso, Ele é todo misericórdia. É o infinito da misericórdia. Então não é Ele que está escolhendo alguns para castigar e outros para premiar. Mas as aflições existem, se elas existem, deve existir uma causa. Deus criou leis que regem a nossa vida. Nos deu a livre determinação, o livre-arbítrio, que não é total. Ele é limitado ao nosso nível evolutivo, mas Ele nos deixa optar, escolher por escolher esse caminho, por andar por aquele. E à medida em que nós vamos fazendo as nossas escolhas, as nossas opções, nós vamos receber os efeitos, as consequências dessas opções. Então eles nos convidam a pensar sobre as fontes das aflições. E nos explicam que há duas grandes fontes ou causas. As causas atuais e as causas anteriores. Então, Kardec vai nos dizer para analisarmos a nossa vida atual, a forma como temos vivido, as escolhas que temos feito, e vai nos dizer que grande parte, se não a maioria das nossas aflições, é de causa atual, não tem a ver com o passado. E que as aflições, normalmente, que tem causa nessa encarnação, tem a ver com o nosso caráter e a nossa conduta. Caráter e conduta. O que nos caracteriza moralmente, como nós somos, quais são nossos valores e como é que é a nossa conduta. Então ele vai fazer algumas observações. Por exemplo, os reveses da fortuna, as perdas materiais. Muitas vezes elas acontecem por quê? Porque somos imprevidentes, desorganizados, porque damos espaço para o excesso das paixões de toda a ordem e sofremos as consequências através das perdas materiais. Muitas vezes, algumas situações de doença têm a ver com as nossas escolhas, com a falta de cuidados com o nosso corpo físico, com o abuso de substâncias, de alimentação que possamos fazer. As dificuldades familiares, a ingratidão dos filhos, muitas vezes, nos fala o texto, tem a ver com a nossa imprevidência no cuidado com a educação desses filhos. Porque não tivemos a coragem de, no momento adequado, em que as más tendências começavam a aparecer, em nos posicionarmos, em sermos como aquele bom jardineiro que vai tirando os brotinhos que vão aparecendo. Então, as aflições, muitas delas têm a ver com a nossa conduta, com o nosso caráter da vida atual. Mas,
Se a gente não encontra a causa nessa encarnação, a gente analisou a nossa vida atual e não encontrou motivos, tem uma causa. E aí a fonte dessa aflição, dessa situação angustiante, ela está no nosso passado, nas situações pregressas que, através de escolhas equivocadas, de atitudes impensadas que prejudicaram ao outro, a várias pessoas, ao grupo de pessoas ou a nós próprios, agora estão retornando como um efeito da escolha. Então, aquelas situações inevitáveis que parecem ser do destino, entendendo o destino como a lei de causa e efeito atuando, o planejamento reencarnatório, o retorno da ação que foi feita anteriormente, as mortes na tenra infância, algumas doenças que já nascem genéticas e que a pessoa vai ter que enfrentar toda aquela encarnação com aquela limitação, com aquela problemática. As perdas do arrimo da família, aquele que era a referência, aquele que sustentava a família e que nada poderia ser feito para evitar, são situações que nos falam de causas anteriores. Nós começamos a nossa conversa falando daquela situação do pai que chegou em casa no aniversário, o filho quis presenteá-lo com 55 beijinhos, que era o que ele podia dar, mas a situação tomou outro rumo. Nós vamos entender que a desencarnação da criança não tem a ver com o castigo de Deus, porque o pai naquele momento não teve a sensibilidade de aceitar o presente do filho. Deus não castigou. A desencarnação da criança certamente era algo planejado para aquela reencarnação, viver 5 anos. Quem sabe para completar o tempo de uma outra encarnação, com alguns objetivos específicos. Mas a dor do pai poderia ter sido diferente, pela escolha dele naquele momento. Ele poderia passar pela dor da desencarnação do filho, do sentir a saudade, a dor da gratidão por ter tido aqueles momentos e agora sentir a ausência física do filho. Algo que é o previsto para esse momento em que a gente enfrenta a desencarnação de alguém. E uma criança, com certeza, é mais dolorosa, porque no nosso entendimento os mais velhos deveriam desencarnar antes. Mas, além dessa dor, aquele pai teve que enfrentar uma outra dor. A dor de uma escolha daquele momento em que ele não pôde, não teve a sensibilidade de aceitar o presente do filho, os beijos do filho, a manifestação de carinho daquele filho. Essa é uma causa atual que se soma a uma outra que era algo previsto, planejado para o enfrentamento daquela família com alguns objetivos espirituais de evolução. Porque se não enfrentássemos nenhum tipo de situação dolorosa, certamente nós estaríamos nos estágios primitivos, primevos da nossa trajetória de espíritos imortais. Então, qual é a causa da aflição? Nós vimos que tem 2 fontes. As causas dessa encarnação atuais e as causas anteriores. Mas onde está a causa? Está em Deus? A causa está em nós. Nós somos a causa. Pela nossa ignorância, pela nossa incompreensão das leis, pela nossa pouca paciência em aceitar algumas situações. A causa está em nós. Mas, na verdade, nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Responsáveis. O Espiritismo nos fala da questão da responsabilidade. Então, a quem responsabilizar? A nós.
E aí nós precisamos começar a pensar: o que eu sou? O que há dentro de mim? Para onde vou? Como enfrentar a vida? E apesar da dor, eu sou, o que há dentro de mim, para onde vou, como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. E de ouvir o coração, perceber a voz de Deus, dizendo que há um amor para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. Vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão para se entregar. A noite escura vai passar e o amanhã será melhor. É só você acreditar. O que eu sou, o que há dentro de mim, para onde vou, como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Perceber a voz de Deus, dizendo que há um novo para conquistar, aprendendo a amar. Alimente o perdão, lembre de sorrir. Vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão para se entregar. A noite escura vai passar e o amanhã será melhor. É só você acreditar. a noite escura vai passar e o amanhã será melhor. A gente precisa acreditar. E nem tudo que a gente passa de aflição é expiação. Porque nós estamos falando em causas de situações que nós provocamos. Algumas situações são provas. Provas que chegam na nossa vida para aferir, para medir o nosso grau evolutivo, o nosso nível de conhecimento, de aquisição de virtudes.
Como eu mostrar que adquiri um tanto mais de paciência se a vida está só tranquilidade, um mar calmo, nada acontece? É uma maravilha ser paciente assim. Mas, como nós lá no mundo espiritual estudamos, fomos preparados, chegamos aqui, nos predispomos a aprender e a dar mostras desse adiantamento que nós fizemos, nós vamos passar por situações que vão nos testar. Como o aluno, na escola, de tempos em tempos, ele vai ter um processo de avaliação. Não necessariamente precisa ser uma prova lá escrita ou oral, mas vai ter, todo mundo passa por um sistema de avaliação. E na nossa vida é assim também. De tempos em tempos a gente vai ter prova para mostrar o tanto de paciência que temos, de tolerância, de compreensão, de fraternidade, e vão ser situações que vão mexer conosco, mexer com os nossos sentimentos, vão nos desafiar, e muitas vezes a gente vai sair bem. Vai ser um momento bem agradável em que nós passamos no teste, percebemos que já somos capazes. E em outras situações, talvez a gente vai falhar, vai cair, vai ter que enxugar as lágrimas. É natural que isso aconteça. E é assim que a gente se adianta. Então, todos nós passaremos por expiações, por aflições nesse âmbito, mas poderemos passar por aflições que são do âmbito da provação. E se acontecer em alguma situação de nós falharmos, de cairmos, e muitas vezes a gente fica se culpando, achando que não tem jeito mesmo, que não vai conseguir, que é um fracasso, que os bons espíritos nos abandonaram, nós temos um caminho sim a seguir. Levanta-te e recomeça. Se as paixões da terra se entregarem, então será em vão pedir perdão e não demonstrar uma reação, permanecer na inércia e na indecisão. Recomece, pega a fronte, levante-se, recomece. Há um Pai de amor e bondade que não esquece não. Está ao seu lado, pronto a estender a mão. Mas é preciso que olhe pro alto. Mas é preciso que queira vencer. Para todo problema uma solução, para todo erro uma reparação. Recomece, pega a fronte, levante-se, recomece. Há um Pai de amor e bondade que não esquece não. Está ao seu lado, pronto a estender a mão. Se as paixões da terra se entregarem, então será então pedir perdão e não demonstrar
Erga a fronte, levante-se e recomece. Há um Pai de amor e bondade que não esquece não. Está ao seu lado pronto a estender a mão. Mas é preciso que olhe pro alto. Mas é preciso que queira vencer. Para todo problema uma solução, para todo erro uma reparação. Recomece. Erga a fronte, levante-se e recomece. Há um Pai de amor e bondade que não esquece não. Está ao seu lado pronto a estender a mão. Nós não somos um fracasso e nem fracassados. Nós somos espíritos buscando experiências, vivendo experiências. Qual a diferença entre uma pessoa fracassada e uma pessoa experiente? O fracassado passou por uma experiência que não deu certo e se colocou o rótulo de fracassado. Eu sou um fracasso, eu não consigo. E estacionou. Ficou ali parado. A pessoa experiente, o espírito experiente é aquele que passou por experiências, por situações, algumas malogradas que não deram certo, e tirou lição daquela situação, daquela experiência. Não é assim que se faz. Na próxima vez eu vou agir de maneira diferente, eu vou buscar um outro caminho. Eu vou, quem sabe, me informar e aprender com alguém que possa me auxiliar, alguém que já tenha passado por essa experiência. Eu vou entrar em contato com o meu espírito protetor para que ele me ajude nos momentos em que eu não sei o que escolher, como decidir. Não somos fracassados. E quando Jesus nos conta a parábola do filho pródigo, ele vem nos dar esse recado, que Deus não nos enxerga como espíritos fracassados. Porque aquele filho que pegou toda a herança e foi viver uma vida dissoluta, no momento em que percebe o que fez, em que se arrepende e decide voltar ao Pai, pedir perdão pelo que fez, o pai nem espera o filho voltar, ele vai ao encontro, o acolhe, o abraça, devolve-lhe o anel, o sapato, o calçado, que mostra essa devolução da dignidade da condição de filho, filhos de Deus que somos todos nós, que já passamos por experiências assim, recebemos tesouros, reencarnamos com tesouros, com possibilidades, e muitas vezes durante toda uma encarnação ou um período da nossa vida de espíritos imortais, nós dilapidamos, nós não aproveitamos, nós não multiplicamos essas bênçãos, esses tesouros que Deus com que Deus nos presenteou. Mas Deus sempre vai nos acolher de volta e vai nos dar uma nova oportunidade, nos oferecendo uma nova reencarnação, e mais outra, até que nós possamos aprender e nos aproximar cada vez mais dele, através do nosso ajuste, da conformação da nossa conduta dentro das leis que ele nos oferece, para que possamos viver bem, viver melhor. E todos nós queremos isso, nós ansiamos isso. O que a gente faz, o que a gente escolhe, o que a gente deixa muitas vezes de fazer, renuncia, é porque a gente acredita que através dessas escolhas, dessas ações, nós vamos encontrar a felicidade que nós buscamos. Nós temos esse anseio, esse desejo. Nós somos lucigênitos, filhos da luz, filhos de Deus.
E esse é o nosso desejo, a nossa intenção. Se nesse momento, talvez, porventura, alguns de nós possamos estar vivendo momentos de muita aflição, confiemos. Depois da noite escura, que vai passar, como nos lembra a letra, e a música nos sensibiliza, a música nos envolve, a música nos fortalece, e as letras belíssimas das canções podem também nos ajudar a encontrar caminhos nesses momentos das dificuldades. E lembremos que a noite escura vai passar e que Jesus conhece e sabe o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas limitações, conhece as nossas potencialidades, até aquelas que a gente nem conhece, desconhece, nem sabe que tem, e confia. E nos ajuda e nos impulsiona a essa autossuperação. Então nós queremos ser felizes, busquemos a felicidade. E ela nos está destinada. E nós queremos, nesse momento de encerramento das nossas reflexões, agradecer a todos vocês pela acolhida, pela oportunidade de estarmos juntos, pela possibilidade de podermos, nesses momentos tão gostosos e agradáveis, conversarmos sobre os princípios que o Espiritismo nos traz, que são aquele consolador que Jesus veio nos trazer, porque nos prometeu que no momento adequado nos traria eles, e parabenizar a casa pelos tantos anos de vida aqui no plano físico, espalhando essas consolações. E nós gostaríamos então de encerrar com uma receita de viver em paz. Que as palavras do Jonas falem no nosso coração. Nada somos sem esse amor. Amar a todos é nosso dever. Levar esse amor a cada irmão, plantar a semente em todo o coração, deixar florescer nossa relação, bondade, indulgência e perdão, espiritualidade na vida, falar e no calar, no partir e no ficar, construindo a paz dia a dia do coração, educando a emoção, levando o evangelho em cada ação. Nada somos sem esse amor. Amar a todos é nosso dever. Levar esse amor a cada irmão, dar a semente com o coração, deixar florescer nossa relação, bondade, indulgência e perdão, espiritualidade na vida, inspiração. No falar e no calar, no partir e no ficar, construindo a paz dia a dia
queremos agradecer duplamente pela exposição maravilhosa, essa voz que nos leva a refletir, e a voz maravilhosa de Jonas também, essa música que nos eleva, Jonas. Eu estava te ouvindo e acredito que não só eu, mas outros tantos devem ter pensado da mesma forma, que a voz dos anjos nos fazem refletir, nos elevam e nos fazem ver que a caminhada vale a pena. Muito obrigada, Jonas, por teres vindo. Muito obrigada, Chol, por ter-me trazido junto contigo. A ambos, nosso muito obrigado. E que vocês possam vir mais vezes aqui, nos trazer esse acalento, nos trazer esse momento tão grande de reflexão e que é tão importante em nossas vidas para a nossa evolução. Obrigada.